No início do século XX, o mundo estava cheio de contrastes. Grandes inovações tecnológicas, descobertas científicas, crescimento econômico, mas também revoluções, novas formas de governo, muitas questões sociais e um forte materialismo, cada vez mais crescente. E na França não foi diferente. E foi nesse cenário conturbado que surgiu o Georges Bernanos, um dos escritores mais intensos e atormentados da literatura, apelidado de o Dostoiévski francês. E é de uma de suas obras mais importantes, Sob o Sol de Satã, que nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Para quem está chegando agora, eu sou o Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que gostem desse vídeo e eu já deixo o convite para que deem uma olhada no conteúdo já publicado e, se gostarem, que considerem fazer sua inscrição sem esquecer de acionar o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Deixem também a sua curtida, seu comentário e, se possível, divulguem o canal para os seus conhecidos que gostam de ler, principalmente obras clássicas e menos conhecidas. Porque tudo isso ajuda para que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante e seja divulgado para mais pessoas. Mas vamos ao vídeo. O Georges Bernanos nasceu em 1888, em Paris, e desde cedo demonstrou um espírito rebelde e uma fé fervorosa. Ele era monarquista e durante a juventude foi ativista político. Mas a Primeira Guerra Mundial foi o divisor de águas da sua vida. O Bernanos foi soldado, serviu na linha de frente, onde ele testemunhou todos aqueles horrores das trincheiras, vendo de perto toda a brutalidade e a fragilidade da vida humana. E essa experiência na guerra marcou profundamente a sua visão de mundo e o seu estilo literário. Depois da guerra, ele dedicou-se ao jornalismo e à literatura, lançando seu primeiro livro em 1926, justamente o Sob o Sol de Satã. Mas nem só de literatura vivia o Bernanos. Ele foi um grande opositor do fascismo, do totalitarismo, atuou como correspondente na Guerra Civil Espanhola e aí, novamente, presenciou todos aqueles horrores de uma guerra. E com o início da Segunda Guerra e a ocupação alemã da França, que ele considerou vergonhosa, ele se autoexilou no Brasil, morou em vários locais, até que se estabeleceu definitivamente em Barbacena, em Minas, onde viveu com a família até o fim da guerra. Inclusive, a casa onde ele viveu hoje é um museu. Aqui no Brasil, ele conviveu com vários intelectuais e escritores da época, incluindo um outro exilado, o Stefan Zweig, e continuou escrevendo livros e artigos criticando os regimes vigentes na Espanha e na Alemanha. Com o fim da guerra, ele retornou à França a pedido do presidente de Gaulle, que lhe ofereceu um cargo no governo, mas ele, desiludido com a situação do país, recusou não só essa oferta do presidente, como outras condecorações e a indicação para a Academia Francesa de Letras. Mas continuou escrevendo até o fim da vida, e lançou em 1947, uma peça de teatro que é considerada uma das obras-primas do gênero, O Diálogo das Carmelitas. É sobre um grupo de freiras guilhotinadas durante a Revolução Francesa. E o Bernanos morreu pouco depois, em 1948, de câncer no fígado. E como eu disse no início, esse materialismo crescente do início do século XX trouxe um consequente esvaziamento das igrejas e uma enorme crise de fé. E grandes escritores desse período reforçaram essa ideia, como o James Joyce, o Thomas Mann, a Virginia Woolf, o Kafka e, na França, principalmente, o André Gide. Todos esses autores condenavam a religião de alguma forma e a consideravam perniciosa, especialmente o catolicismo. Mas na contramão dessa corrente,
surgiu um movimento espontâneo de autores que usavam a religião, especialmente a católica, para contestar essa secularização da sociedade, mas não se colocando como defensores da igreja, e sim utilizando temas religiosos para explorar a personalidade humana. E o Bernanos foi o principal nome desse período, mas não era o único, né? Ele estava acompanhado do François Mauriac, na França, do Chesterton e do Graham Greene, na Inglaterra, da Sigrid Undset, na Noruega. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre um livro dela, né? Eu vou deixar o link aí para vocês. E do Shusaku Endo, no Japão, né, por exemplo. Esse também já tem um livro justamente sobre a religião, né, que é o Silêncio. Também o link está aparecendo aí. E esses autores utilizavam em suas obras, né, temas religiosos, né, como a fé, o pecado, a graça, né, o sofrimento, a santidade, né, tudo isso para questionar esse materialismo vigente e a imoralidade e a hipocrisia da sociedade da sua época. E o Bernanos fez isso, né, de forma magistral, com personagens atormentados espiritualmente e expondo essas questões, né, de forma bastante intensa, até brutal, né, com uma qualidade e uma beleza, né, na sua escrita que era elogiada até mesmo pelos seus opositores. E não é por ser católico que ele fechava os olhos, né, para a igreja da época. Ele era um escritor sem rodeios, né, nunca teve medo de chocar, e foi um crítico feroz da igreja quando a considerava omissa, né? E isso também causou bastante controvérsia. E tudo isso, né, já começou com esse seu primeiro livro, publicado em 1926. Quando recebeu o manuscrito da obra, o editor declarou que iria publicá-lo em consideração ao autor, né? Mas que ele não esperasse um sucesso, né? Calculando a venda aí no máximo de umas 500 cópias, justamente porque o livro ia na contramão de tudo que estava sendo publicado na época. Mas qual não foi a surpresa quando o livro se tornou um sucesso instantâneo e tornou o autor conhecido nos meios literários. E entrando especificamente no livro, né, esse foi um dos meus 12 títulos escolhidos para leitura nesse ano. Na verdade, eu já tinha na estante esse outro livro do autor, né, o Diário de um Pároco de Aldeia, né, nessa edição que eu acho de muito bom gosto, do Centro Dom Bosco, né, capa dura, né, ótima qualidade. É uma edição muito confortável. E esse era o que eu pretendia começar a ler, o Bernanos. Mas eu ganhei, então, o Sob o Sol de Satã, das Primas Veras, e resolvi passá-lo na frente da fila. Essa edição é da editora Sétimo Selo, também muito bonita, né, de ótima qualidade. E a mesma editora tem outros títulos do autor, inclusive o Diário de um Pároco de Aldeia, nesse mesmo padrão de capa. O Bernanos tem vários títulos publicados no Brasil, tanto pela Sétimo Selo quanto pela editora E. Essa eu não conheço, né? Como sempre, eu deixo os links para a compra das várias edições na caixa de descrição do vídeo, né? Lembrando que qualquer aquisição feita na Amazon através desses links, né, de qualquer produto, gera uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição ou projeto social, sem que você pague nada mais por isso. E eu deixo desde já meu sincero agradecimento a quem puder colaborar. E a leitura desse livro, né, não é uma leitura comum. É daquelas experiências literárias que mexem com a gente, né, daqueles livros que nos marcam profundamente e que permanecem conosco para serem lidos e relidos ao longo da vida. O livro é dividido em 3 partes, e o início dele até me enganou, porque parecia ser um novelão, contando a história da Mouchette, uma jovem de 16 anos, numa cidadezinha do interior da França, filha única do cervejeiro local. E o pai proibiu a menina, desde cedo, né, de ter qualquer educação religiosa ou contato com religiosos,
que para ele eram todos corruptos. Então ela cresceu isolada, sem amigos, sem religião, apenas com a perspectiva de um bom casamento, como era comum na época, até que ela aparece grávida, mas se recusa a contar quem é o pai da criança. O cervejeiro suspeita de um marquês, é um nobre arruinado que tem fama de pegador ali na região, mas no decorrer do capítulo nós vamos percebendo que essa jovem não tem absolutamente nada da ingenuidade e da inocência que aparenta. Então, se à primeira vista ela parece uma moça bem tranquila e comportada, em seu íntimo ela carrega uma alma totalmente atormentada, que busca uma falsa sensação de liberdade e a leva a cometer um ato terrível e a ter atitudes insanas, parecendo dominada por uma força maligna. Isso fica muito bem exemplificado em uma longa cena em que ela procura a mando do pai, o médico ali da localidade, para examiná-lo. E essa personagem é bastante complexa, tanto que foi retomada mais tarde pelo Bernanos em um outro livro, próprio para ela, A Nova História de Mouchette, que conta os acontecimentos da sua vida anteriores aos que estão aqui. Da segunda parte, que num primeiro momento parece não ter ligação com a primeira, nós conhecemos indiretamente, através da conversa de dois religiosos, o verdadeiro protagonista do livro, que é o padre Donissan, que é um jovem sacerdote que chegou ao local como aprendiz do idoso padre local, mas que é uma criatura grande, desajeitada, bronco, tímido, e que nem mesmo os anos que ele passou de educação no seminário conseguiram apagar os seus modos de camponês. Então é uma noite de Natal e o padre Donissan confessa ao seu superior que ele se considera incompetente e pede que o devolva para que ele tente uma vida reclusa em algum mosteiro, porque ele não se acha capaz de trabalhar ali numa comunidade. Mas o superior diz que não, que realmente ele não vem correspondendo às expectativas, mas que por algum motivo ele vê algo nele que o impele a insistir na sua formação, uma espécie de aura de santidade. E o livro não tem uma narrativa sequencial, Às vezes nós temos uma quebra temporal de um capítulo para o outro, em que já se passou algum tempo, a situação já mudou, e aí no decorrer do capítulo o autor vai contando o que aconteceu e tudo vai se encaixando. Então, após esse primeiro contato com o padre Donissan, nós já ficamos sabendo que ele, que antes era recebido até com um certo desdém pelos fiéis, por conta da sua timidez, da inabilidade com as palavras, agora ele já conquistou seus paroquianos, mas não por ter se tornado mais capaz ou desenvolto, e sim pela ascendência moral que ele passou a ter sobre eles, adquirindo até mesmo fama de santo. E nós ficamos sabendo que essa mudança abrupta ocorreu naquela noite de Natal, após a conversa com o padre, devido a uma experiência mística que ele teve, na qual ele vivenciou uma alegria infinita, sentindo-se envolto pelo amor divino, mas lá num cantinho obscuro dentro dele, sentiu também uma força que o impedia de se entregar totalmente àquela luz. Era a presença do mal. E aí ele decidiu tomar como missão impedir a influência desse mal nas pessoas, ao mesmo tempo que luta internamente contra essa perseguição do diabo. Mas é claro que essa trajetória não será nada fácil, será uma luta ferrenha e que terá dois momentos decisivos na forma de dois encontros com pessoas para ele desconhecidas. Um desses encontros será com um homenzinho bastante estranho, um vendedor de cavalos que se propõe a ajudar o padre numa noite em que ele, enquanto está indo para uma outra aldeia, se perde na floresta. E o outro é com a Mouchette, a moça lá da primeira parte do livro.
E esses dois encontros farão o padre Doni-san perceber mais claramente contra quem ele realmente está lutando e qual é a força do seu adversário. E mais ainda, né, ele irá descobrir que tem um dom especial, o de ler as almas das pessoas. E aí vai percebendo, né, durante as confissões que houve dos fiéis, que a abrangência do mal, né, está muito mais disseminada na sociedade do que nós imaginamos. Que na verdade o Satã nem se preocupa conosco, né, réis mortais, com nossos pequenos pecados, né? Que nós nem precisamos de influências malignas, porque nós mesmos já nos autocondenamos, né? Já vivemos permanentemente envoltos por essa atmosfera de mal, né? Ou seja, já vivemos sob o sol de Satã. E o seu verdadeiro ódio é reservado para os santos, porque as almas que ele deseja são justamente essas, né? Aquelas inebriadas pelo amor divino, que se entregam sem pestanejar a Deus. E então o padre Doni-san passará a viver, né, uma luta incansável contra esse inimigo que tentará dobrar sua vontade a qualquer custo. E na terceira parte, que se inicia já anos depois, já com o padre Doni-san falecido, é uma espécie de dossiê do novo pároco local para os seus superiores sobre a situação que ele encontrou ali na paróquia. Então são relatos de outros religiosos, trechos de escritos deixados pelo padre Doni-san, né, que trarão mais esclarecimentos sobre esse ministério e a fama de santo que ele acabou construindo entre a comunidade. Bem a contragosto, né, na verdade, porque a incerteza dele quanto à sua capacidade nunca o deixou. Porém, em dado momento, até isso, né, será posto à prova, quando ele é chamado por uma mãe desesperada para salvar da morte o seu filho moribundo. Mas, como a criança faz parte de outra paróquia, o padre responsável não gosta nada da história e parte para o local para tentar impedir o padre Doni-san. Mas acaba também ele sucumbindo a essa aura de santidade e a curiosidade de talvez presenciar um milagre. E os dois travam ali diálogos maravilhosos. E os capítulos finais do livro são dedicados a uma visita de um famoso escritor, né, totalmente cético quanto a questões espirituais e que deseja conhecer pessoalmente o tal padre, né, que está com fama de santo. E esse personagem, que é recebido com muita puxação de saco pelo novo pároco, né, que dá cada fora nele por conta disso. E como eu disse no início, o Bernanos não se furtava de criticar algumas das posições e atitudes da igreja, né, quando achava necessário. E esse personagem foi um dos meios pelos quais ele fez isso. Porque já que ele é cético, né, ele não acredita na igreja, então ele tem grandes discussões ali com o padre. Mas ao longo do livro nós percebemos também outras pequenas críticas, né, mais sutis, como, por exemplo, relatar o relativo conforto em que viviam os padres, né, com aquecimento, alimento farto, se deslocando em veículos, em contraste com a extrema pobreza em que o padre Doni-san vivia, às vezes caminhando quilômetros a pé entre as aldeias, vivendo em um quartinho gelado, quase vazio, tendo apenas 2 batinas que já não tinham mais onde ser remendadas, e passando às vezes dias sem sequer se alimentar. E o padre Doni-san foi inspirado por uma figura real, né? O São João Maria Vianney, mais conhecido como Santo Cura d'Ars, um religioso do século XVII, perseguido pela Revolução Francesa, e que, da mesma forma que o personagem, também relatava, né, que era permanentemente perseguido e torturado pelo diabo. Ele viveu uma vida de extrema pobreza e total dedicação aos seus paroquianos. Ainda em vida, né, conquistou fama de santo e atraía romeros de toda a Europa, chegando a passar até 15 horas seguidas dentro do confessionário, né, mal se alimentando, até que veio a morrer de fadiga extrema aos 73 anos, né, sendo canonizado oficialmente em 1925. Então, um ano antes do lançamento aqui do livro.
E esse aqui, então, é um livro sem muitos acontecimentos, né? Um livro curto, mas é daquelas leituras que precisam ser feitas com mais dedicação e cuidado. O foco dele realmente não é na história, né? Mas nas discussões que ele suscita. O autor aqui também não nos dá respostas fáceis, né, para esses temas. Ele dizia que esse foi um livro nascido da guerra, em uma época em que a face do mundo se tornou hedionda, em que ele via o mal dominando o mundo, né, depois de todos os horrores que ele presenciou no campo de batalha. Então não é uma visão otimista, não é um mundo onde o bem triunfa sobre o mal, né, de forma simples, mas é um mundo que vive sob esse sol de Satã, né, que paira sobre tudo e todos, e que é uma força ativa, né, sedutora, poderosa e real. E a luta contra ela é algo conquistado a duras penas, né? Algo bastante doloroso e muitas vezes incompreendido por quem vê de fora. Então é um livro desafiador, né, que nos força a olhar para o nosso próprio interior e a refletir, né, sobre temas, né, como a graça divina, a tentação, o pecado, a natureza do mal e a forma como nós lidamos com isso tudo em nossas vidas. Então é um livro que nos ensina que a fé e a santidade, né, não são caminhos fáceis, mas sim jornadas cheias de dúvidas, de tormentos, né, de sacrifícios, e que essa luta entre o bem e o mal acontece principalmente dentro, né, de cada um de nós. A escrita do Bernanos é lindíssima. Em alguns momentos ela me lembrou a escrita da Marguerite Yourcenar, muito poética, né? Mas também intensa, né? Bem intensa, até em alguns momentos bastante direta e brutal. O livro tem cenas pesadíssimas, né? Tem uma do padre Donisan, que numa tentativa de se livrar dessa presença do mal, ele se autoflagela com uma corrente de bronze, né? Numa cena que poderia muito bem estar no filme A Paixão de Cristo. É naquele nível, né? Uma coisa pavorosa. E o livro, né, ao contrário do prognóstico do editor, como eu contei, acabou fazendo um grande sucesso, transformou o autor em um grande nome da literatura francesa e mundial e estabelecendo, né, esse estilo que influenciaria muitos outros autores depois. E não só na literatura, porque em 1987 o livro virou um filme, né, estrelado pelo ainda jovem Gerard Depardieu, que foi bastante aclamado, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e, curiosamente, foi dirigido por um cineasta declaradamente ateu. Eu não consegui encontrar o filme para assistir, né, mas pelo trailer e pelo próprio livro, né, parece ser daqueles típicos filmes franceses, né, com diálogos intermináveis e nenhuma ação. Para quem tiver curiosidade, eu deixo o link para o trailer na caixa de descrição. Em suma, eu gostei muito de conhecer esse autor, embora difícil, né? Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e certamente será um livro ao qual eu voltarei algum dia. E agora eu quero saber de vocês, né? Se já conheciam esse autor, se já leram Sob o Sol de Satã ou outra obra do Bernanos, né? O que acharam, né? Ou se ficaram interessados. Então deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.